Meus amigos, e o bom dia de hoje vai para você que finalmente percebeu que a política virou definitivamente um show de horrores. Porque dessa vez, quando uma cadeira jogada vira o símbolo da campanha, a gente sabe que estamos mais perto do programa do Ratinho ou do Casos de Família do que de uma eleição. A briga entre Datena e Marçal é o retrato fiel de como a política, que deveria ser a profissão mais nobre, virou um show de insultos e provocações baratas, simples assim. Quando a violência, seja física ou retórica, vira a principal arma da política, o resultado é sempre a desmoralização das instituições e o envenenamento do debate público. E no final, os dois deixaram claro, Política hoje vale tudo. E o público vibra. Afinal, no circo do espetáculo, violência se tornou entretenimento. Que o diga os números de cortes e curtidas que crescem a cada novo escândalo. Mas, claro, essa é só a minha opinião. Fica escancarada essa situação. E quero muito te ouvir, Pepe, também, a sua visão do impacto que isso pode ter mais amplamente, além de São Paulo, para o Brasil inteiro. Marinho, eu vi com uma grande tristeza que aconteceu em São Paulo na noite de ontem, E a gente sabia que isso ia acontecer em algum momento, Infelizmente, esse processo eleitoral tem sido não civilizatório, Você vê, por exemplo, um candidato que tenta jogar fora das quatro linhas, da democracia, quando, por exemplo, acusa outro candidato de cheirador sem mostrar prova nenhuma, acusa o suicídio de um pai de uma outra candidata que teria sido morto por conta, segundo a denúncia dele, de abandono de familiar. E você vê, no debate de ontem, infelizmente, o Datena sendo acusado de estuprador, Então, infelizmente, o jogo dos debates e os jogos da busca pelo like tornou a disputa não civilizada. E quando a disputa vira não civilizada, infelizmente, descamba para agressão e descamba para atos não democráticos, como foi a agressão física que o Datena fez no Marçal ontem, Agora, o que a gente tem que discutir aqui, só brevemente colocando, até não quero nem discutir a questão jurídica, a premissa básica que a gente tem que rechaçar qualquer tipo de violência física. Então, o que aconteceu ontem foi lamentável, foi um absurdo, foi cenas grotescas que a gente não pode, de nenhuma forma, tentar relativizar, Agora, o impacto eleitoral político disso, a gente vai saber nas próximas semanas, nas próximas pesquisas, Se o público acha que o Marçal gerou esse tipo de confronto ao provocar o Datena, ou se o Datena, de fato, para o público em geral, agrediu o Marçal. Então, dependendo de como o público vê essa dicotomia, a gente pode ter uma mexida nas eleições de São Paulo. É por isso que eu gosto muito de você, meu amigo de fé, Felipe Monteiro, pelo seguinte: essa é exatamente a pergunta que a gente está propondo para você deixar clara a sua opinião, para a gente medir aí a repercussão, claro, do nosso respeitável público, mais amplamente aqui do Morning Show. E, claro, talvez isso seja representativo do impacto no eleitorado aqui em São Paulo. Afinal de contas, lá no nosso site www.jovempan.com.br você pode deixar sua opinião. Você, aí do outro lado da tela ou do outro lado do rádio, acha que a cadeirada de Datena em Pablo Marçal vai influenciar no resultado do primeiro turno? Sim ou não? Muito simples. Deixa lá a sua opinião. E, claro, aproveita para também acessar a aba de conteúdos exclusivos, que está sensacional, aliando informação e opinião, notícias e, claro, muitas análises no site da Jovem Pan. A gente segue adiante aqui. Agora, rir para não chorar aqui também. Acho que esse é o nosso compromisso com a nossa audiência aqui, mano? E a gente parar para pensar aqui só um pouquinho, Por tanto tempo, Marçal foi acusado ao longo dessa campanha aqui, pelo passado nada abonador dele, de dar muitos golpes em idosos. Pelo visto, o feitiço virou contra o feiticeiro e um idoso acaba de dar um golpe em Pablo Marçal. O que você acha? Pois é, Marinho. Eu queria propor uma reflexão, porque eu acho que todos nós, seres humanos, temos dentro de nós os instintos primitivos e o potencial de civilização. E quando a gente olha uma eleição como essa, na maior cidade do país, ser tomada pelos instintos primitivos, o que a gente vê não é autenticidade. O que a gente vê é barbárie. E o rumo de uma história como essa depende, sobretudo, da postura do cidadão paulistano. Depende, sobretudo, da postura do eleitor. Nós vamos votar em função dos nossos instintos primitivos, dando likes e aplausos àqueles que rompem todas as normas da convivência civilizada, ou nós vamos estimular o lado do que nós podemos ser de melhor. Nós vamos
buscar a melhor São Paulo possível. Eu acho que essa é uma reflexão muito importante que o Brasil precisa passar, e eu falo isso com muita preocupação, porque a gente vem assistindo nos últimos anos, nas últimas décadas, a uma degradação da capacidade de conversa pública, da capacidade de conversar sobre política e sobre os rumos comuns que temos como cidadãos de uma cidade e de um país. E se a gente continuar nessa linha, o oposto, né, a negação da política é a violência. No limite, isso nos leva para uma guerra civil. No limite, isso nos leva para um caminho de violência em substituição a qualquer possibilidade de prosperidade. Então, eu acho que uma cena grotesca como essa precisa nos levar a refletir sobre o que é que a gente estimula ao se comportar como espectador desse circo de horrores. E nesse circo de horrores, claro, os palhaços do picadeiro, ou somos nós que recompensamos atitudes como essas aí com aplausos, likes e prestígio digital, virtual, né? Ou também, claro, a gente fica se questionando, né, Jess? A partir do fato que o próprio Zé Luiz da Atena veio a público logo após essa celeuma toda e disse que não se arrependia de nada, que aquilo ali representou a humanidade dele. Bom, se isso representa a humanidade, acho que talvez esteja na hora da gente rever esse termo. Claro que também respeitando que Marçal provocou, cavou o pênalti, era tudo que ele queria, pelo visto, e ele alimentou essa situação e acabou tendo que lidar com a represália. O que você acha? André, você falou uma coisa que eu acho central, que é, será que a gente é o palhaço disso tudo ou será que a gente tem responsabilidade nisso? Acho que a gente não pode ignorar que os likes, a brincadeirinha, vamos votar nesse cara, ele é doido, vamos votar nesse outro, ele bateu com a cadeira em alguém. Todas essas coisas, elas influenciam pro tipo de sociedade que a gente quer. A gente tá vendo a política como entretenimento, mas o preço disso é a cidade sem entretenimento. As coisas não funcionarem, o hospital, a escola, várias coisas não funcionarem. Então, quando a gente tem esse voto, que é um voto não é um voto mais racional, esse é o custo que a gente vai pagar. E dentro disso, a lógica principal, que eu acho perfeita aqui, que o Morning está trazendo, é a seguinte: é um show de horrores. É um show de horrores. E a partir disso, nós vemos uma violência física ser aplaudida, ser em um certo grau normalizada. Não pode sentar uma cadeira no coleguinha, diga ele o que ele quiser dizer. Esse não é o espaço. E um prefeito de São Paulo, ele precisa do quê? Ele precisa ter cabeça. Ele vai ver questão de incêndio, ele vai ver questão de enchente, ele vai ter situações de pressão. E na pressão, a gente precisa ter certeza que é uma pessoa que consegue lidar emocionalmente com isso. Então, eu já acho que esse é um ponto central dentro desse debate. Mas vou muito além, tá? Eu amo debate. Debate competitivo eu amo mais. Porque o que ganha? O melhor argumento, o mais racional. No debate público brasileiro não é assim. E, ultimamente, eu tenho perdido a crença que um dia pode ser. A gente não se importa, de fato, com as pautas. A gente não tá olhando para as propostas. A gente critica muito, mas a gente quer ver o circo pegar fogo. E aí, o preço disso é: a nossa cidade, às vezes, não vai funcionar. O nosso país não vai funcionar. E a política como entretenimento, cada vez mais nos cobra principalmente da população mais carente, não ter qualidade nos nossos políticos. Vários têm, mas muitos não têm. E eles preferem fazer essas cenas. Eu acho lamentável. Me, solidarizo com a situação de um candidato ser agredido. Isso é errado. Mas a gente também precisa ver que as falas, as acusações, elas também têm um limite. Esse limite, ele precisa começar a ser levado mais a sério.